você? Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês os relatos do mês de janeiro. E hoje eu vou contar o relato de duas meninas. E o primeiro relato é da Jéssica Yasmin. E ela me conta o seguinte: recentemente tive uma belíssima experiência no âmbito estudos, a qual me fez subir um pequeno degrau na escala da evolução humana. Consegui superar o teste de vestibular para medicina, vou finalmente entrar no curso que sempre sonhei, mas que antes não tinha a armadura ideal para seguir em frente. Conheci o budismo através da minha cunhada, e foi próprio em um período que tinha recebido meu primeiro não da Universidade Brasileira no curso de medicina. Não tinha superado a prova. Eu estava de férias na Itália. Então, tive a curiosidade de frequentar umas dessas reuniões do budismo. Não custava nada ir. No começo, achei um pouco estranho, tinha uma outra visão do budismo. Nessas reuniões, conheci algumas pessoas que me falavam da prática, porém, fui seguindo sem muito compromisso. Comecei a ler algumas experiências, um livro que se chama Felicità in questo mondo, Felicidade neste mundo, e no fundo aquilo estava me interessando. Estava em um período meio depressivo e pensava sempre em negativo. Pensava em desistir da ideia de fazer medicina e seguir a minha vida com outra graduação que tinha apenas concluído no Brasil. Pensava que era impossível passar em medicina, já que tinha tantos concorrentes bem mais preparados que eu. Era tão negativa e me lamentava sempre sem perceber. Mas quando comecei a me entregar um pouquinho mais ao budismo, me interessar, recitar, ir nas reuniões, comecei a sentir uma mudança. E isso começou a me dar muita força. No mesmo ano do não no Brasil, resolvi tentar medicina na Itália. Meu namorado é italiano e me deu todo apoio. Porém, a minha cabeça ainda era cheia de pensamentos negativos. Tinha muito medo. Pensava, se não passei no Brasil, imagina na Itália. Mas resolvi enfrentar esse medo. Na primeira tentativa foi um desastre. Tive problemas de erro de comunicação entre consulado e universidade italiana, entre a montanha de documentos que eles me solicitaram, e não me falaram que tinha que pagar um comprovante de inscrição. Quando cheguei na Itália toda animada para a prova, fui barrada, porque faltava esse pequeno detalhe e não tinha mais tempo de pagar, pois já tinha passado do prazo. Puxa! Me inscrevi imediatamente em outro curso só para não perder o ano, pois no outro ano tentaria novamente. Foi um ano muito proveitoso, pois peguei mais segurança com a língua italiana, aprendi muitas coisas novas e peguei mais confiança com o budismo. Mas dentro de mim sempre havia aquele medo de mergulhar de cabeça em outra religião, sem conhecer tudo. Parecia uma loucura e passei muito tempo a me questionar. Todavia, quando fui visitar o Centro Cultural Italiano, lá tive a certeza de me converter. Senti algo mágico, foi muito encantador. Filho, sai daí! Quando faltava apenas uma semana para viajar para o Brasil, resolver os documentos para a nova tentativa de fazer a prova de medicina, resolvi receber o meu Gohonzon. Foi maravilhoso, a decisão mais linda da minha vida. Só que me senti um pouco triste, pois tinha que partir e deixá-lo em casa, e não poderia recitar de frente a ele por 2 longos meses. Oi, galera! Vocês estão fazendo aí? Vocês estão vendo o vídeo da mamãe? Vocês estão vendo? Eu também quero aparecer! Chegando no Brasil, conto a novidade para minha família e tive uma surpresa da reação. Eles não me criticaram, ao contrário, me apoiaram e disseram que tenho que seguir a estrada que me faz bem. Imediatamente fui procurar onde estava o Centro Cultural. Fiquei um pouco triste quando descobri que estava em recesso, e foi aí que falei com você. Aquele período eu estava com muitas dúvidas, não sabia se o consulado iria me dar um novo visto. Mas graças a meu Daimoku, deu tudo certo. E depois de alguns longos dias, o Centro Cultural de Natal retornou do recesso para minha total felicidade. Fui lá, conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram a seguir em frente. Sem falar dos membros italianos, que sempre me mandavam mensagens de apoio, e os guias do nosso mestre Queda. Você também foi de fundamental importância. Seus vídeos, que amor, que ajuda. Quando reentro na Itália, faltando apenas uma semana para a prova, não fazia outra coisa que não recitar e estudar para a prova. Cheguei no dia da prova super tranquila. Fiz até chacubuco para uma amiga que também ia fazer a prova. A duração da prova era 1h40. Parece que o tempo voou tão depressa que não percebi. Quando faltava 5 minutos, tive que marcar algumas questões sem verificar muito bem, já que tinha feito pouquíssimas. Saí da sala, pensava, será possível que eu estudei tanto para nada? Quando cheguei em casa, fui
fui fazer Gongyo e as lágrimas caíam em continuação. E naquele momento veio na mente que nada estava perdido e que nada era impossível, que eu tinha de ter esperança e no final tudo iria dar certo. Prossegui os dias antes do resultado, recitando e praticando com muita fé e esperança. Ficava meio chateada quando as pessoas me perguntavam sem parar o que eu vou fazer se não passar. E comecei a recitar também para esse aspecto, e pensava que tinha que ter força, independente do resultado. Recitava para aparecer outra oportunidade na minha vida, se caso eu não conseguisse passar. Mas, no momento que eu fazia Daimoku, a única coisa que vinha em mente era medicina, esperança e que tudo vai dar certo. E realmente deu. Sou tão feliz e grata. A minha fé me fez dar o primeiro passo para esse sonho. Consegui transformar o meu inverno frio e negativo em uma primavera cheia de felicidade. Quero poder a cada dia regar essas flores, para que assim possa transbordar e transformar a vida de outras pessoas. Parabéns pela vitória, realmente. Nossa, medicina, que legal e que difícil também, né? Então, agora que você é uma aluna de medicina, por favor, se empenhe para melhorar a vida das pessoas, porque essa é a sua missão. E o segundo relato deste mês é da Priscila Nitinho Aoyama. Eu não sei se eu falei certo, se eu falei errado, desculpa, tá? E ela me disse o seguinte: meu nome é Priscila, nasci no budismo, sou Fukushi. Para quem não sabe, Fukushi são pessoas que nasceram numa família budista. Sempre participei de reuniões com meus irmãos e meus pais. E foi dessa forma que enfrentei as dificuldades da adolescência e juventude com coragem. Tive a boa sorte de conhecer meu marido, que é o Daniel, aos 17 anos. Depois de um ano de namoro, engravidei e tive meu maior tesouro, que é o Lucas, meu filho, que hoje participa da organização como Sokahan. Quando conheci meu marido, ele já trabalhava com a mesma coisa que trabalhamos hoje em dia, que é letras de quadrinhos. Assim que fomos morar juntos, ele me ensinou o serviço e então, a partir daí, sempre trabalhamos juntos. Mas quando eu tinha 22 anos, o Daniel estava cansado do serviço e queria de qualquer forma ir para o Japão, já que meu irmão falava que lá íamos ganhar muito dinheiro. Então, abandonamos a vida que levávamos aqui, que naquele momento era boa, já ganhávamos bem. Ficamos 3 anos no Japão e não juntamos dinheiro nenhum, apenas ganhamos experiência de vida. Mas, com as dificuldades que tivemos no Japão, com muita fé e Daimoku, vim determinada que iria vencer. Quando voltamos, o Daniel foi na mesma editora pedir serviço, mas não tinha igual quando saímos. Então, ficamos muito tempo trabalhando para o pai dele, que trabalha no mesmo ramo. Mas em 2009, finalmente a editora deu um pacote de revista para fazer e voltamos a trabalhar para eles. E nesse mesmo ano comecei a fazer serviços para uma editora japonesa, Letras de Mangá, que é o quadrinho japonês. Com a grande quantidade de serviços, começamos a ganhar bem. Então, compramos nosso apartamento, Não seja essa pessoa. Então, compramos nosso apartamento, nosso carro, colocamos o Lucas em uma boa escola. Tudo foi acontecendo como planejamos. Em 2010, mudamos para cá, onde comecei minha luta local com incentivos da Ascensão. Virei responsável de bloco. Comecei a entregar os jornais e a participar do Flores do Campestre. Nessa época, meu objetivo de trabalho era conseguir arrumar um serviço estável e com carteira assinada, já que essa editora que eu prestava serviço passava revistas em quantidades diferentes a cada mês. Tinha mês que vinha mais, mês que vinha menos, e isso atrapalhava nas contas e objetivos. Porque eu achava que era muito dependente do Daniel, e sempre todo mundo falava que o Daniel me dava tudo, como se eu não trabalhasse, eu queria ser reconhecida. Mas pensava eu que sem faculdade não conseguiria o emprego. O Daniel dava risada e falava: o que você sabe fazer, você arruma emprego fácil na editora. Mas eu não acreditava. O Daniel não estava feliz tendo que ainda trabalhar com o pai dele para completar a nossa renda. Então, decidimos abrir uma loja onde vendíamos capas de celular e outros acessórios. Nessa época, também começou a cair de vez o serviço do pai dele e da escritora japonesa que prestava serviço devido à crise no Brasil. Comecei a encher o saco do Daniel para ir na editora que ele trabalhava e falar que eu também fazia revistas, já que eles não sabiam. Fomos no dia certo, porque eles falaram que estavam precisando. Comecei a fazer revistas de heróis e ainda fazia o pouco que tinha da outra editora.
Depois de 6 meses, eu pedi pro Daniel falar que eu fazia mangá. Dei sorte. Estavam precisando muito. E no dia que ele falou, tinha uma pessoa indo sair de férias. Então eles pediram para eu trabalhar lá por 2 semanas para ajudar, já que estava tudo atrasado. Fui e dei o meu melhor. A chefe gostou tanto de mim que já quis me contratar. E a primeira coisa que falei foi que só aceitava se assinassem a minha carteira. Lá na editora eu ficava trabalhando com um clima ruim, devido a eu trabalhar muito rápido e minha chefe ver isso e começar a cobrar que os outros funcionários fizessem igual. Faziam de tudo para eu sair, me desprezavam, faziam comentários falando alto que só lá que trabalhavam pessoas sem faculdade, não me colocavam nos grupos de conversa, entre outras coisas. Passou um filme na minha cabeça que lá no Japão também passei pela mesma situação. Falei para mim mesmo que não queria passar por essas coisas de novo e queria voltar a participar mais das reuniões e voltar a ir no Flores do Campestre. Nesse período, vieram muitos problemas de uma vez. Meu filho indo mal na escola, meu pai doente e com o afastamento da Amanda, eu fiquei sobrecarregada na minha função. Muita coisa para uma pessoa só, quase surtei. Mas nesse último mês, a Tânia e a Maria José me fizeram uma visita e conversaram bastante comigo. Uma das coisas foi que o que estava acontecendo comigo na organização podia estar igual no meu serviço e na minha vida pessoal. Eu tinha que transformar. Decidi que queria voltar a trabalhar em casa para ter tempo para fazer tudo, já que perdia quase 3 horas por dia no trânsito e isso me deixava muito cansada. Nessas últimas reuniões, o Gerson falava que para vencer tinha que determinar o que queria, não rezar pedindo. Eu falava com o Daniel que eles não iriam me deixar trabalhar em casa e ele falava que já determinou e eu ia voltar a ficar em casa. Foi aí que ele foi falar com a minha chefe, já que eu estava com vergonha. Só que no dia que ele foi falar, ela estava com muita pressa e nem deu atenção ao que ele estava falando. A única coisa que ela entendeu foi que ele queria trabalhar para ela também. Mas, poucos dias depois, a luz do trabalho acabou e fiquei sozinha com ela na sala. E ela me perguntou o que o Daniel queria. Deixei a vergonha de lado e falei que queria trabalhar em casa e ele também queria fazer serviços para ela. No dia seguinte, ela falou: Priscila, você vai trabalhar em casa com tudo do jeito que está. Carteira assinada, férias, 13º e tudo que tem direito. Continuar com serviços de freelancer e seu marido vai fazer igual. O Daniel apenas prestava serviço para eles. Agora é funcionário também, com os mesmos direitos que eu. E ainda vamos continuar com o serviço que ele já fazia antes. Então, semana passada começamos a trabalhar em casa. Bastante serviço, mas foi tudo da forma que determinamos que seria. E aí, ela cita uma frase do presidente Ikeda. O ponto básico de tudo está em como reformar a nós mesmos, vencendo a própria fraqueza e nos conscientizando de que a fonte da felicidade se encontra interiormente no âmago da nossa determinação. Lindo seu relato, Priscila! Nossa, que sensacional! Você já estava pensando que nada ia dar certo, que nada ia de acordo com o que você queria, com o que você precisava, você acabou se surpreendendo. Então, mais 2 provas aqui de que com determinação a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Então, espero que vocês tenham gostado desses relatos do mês de janeiro. Se você gostaria também de enviar o seu relato, é só você mandar um e-mail para o afabiporei@hotmail.com, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e assistir os demais vídeos dessa playlist. Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!